eu quero me atentar mais da parte do restaurante para frente. Por quê? Não pelo restaurante em si, porque o momento do restaurante foi o momento mais difícil da nossa vida financeira. Foi ali que a gente teve um baque financeiro de uma dívida de mais de 1.300.000 reais. Então, naquele momento, quando nós tivemos essa perda financeira pela questão do restaurante, é que apareceu o marketing na nossa vida. Nós nunca tínhamos imaginado, eu nem sabia o que era marketing de rede. Eu nem tinha ideia do que seria. E eu era um cara completamente avesso às vendas, né? Eu não gostava de venda, porque eu tinha em casa o exemplo do meu pai, que fez a carreira profissional dele todas nas vendas, na parte comercial. Então, quando ele me contava as histórias, eu falava, eu não quero isso para mim, né? Essa paciência, essa coisa de lidar com o cliente, eu falava, isso não me agrada. Mas quando veio o restaurante, eu me descobri vendedor dentro do restaurante, porque eu queria dar ao cliente, o meu cliente, o tratamento que eu gostaria de ter quando eu era cliente em outro restaurante. E eu descobri que cada vez que eu chegava na mesa do cliente para atendê-lo e para recepcioná-lo, eu fazia ele consumir 2, 3, 5 vezes mais. Eu entendi que venda, na verdade, não era só você entrega um produto e ele te dá dinheiro. Venda era relacionamento. Quando aconteceu a questão financeira do restaurante, que nós fomos convidados por uma amiga da Lê para conhecer uma outra empresa de marketing, eu fui completamente contrariado a esse convite, porque eu não queria, estava negativo, mas foi a única porta que foi aberta para nós. Então, nós tomamos a decisão de encarar aquele desafio. Por 10 anos, nós tivemos uma carreira numa outra empresa, que trabalha com saúde e bem-estar. Tivemos grande sucesso, fizemos uma grande carreira nesses 10 anos. Pagamos a nossa dívida de 1.300.000 reais em 1 ano e meio de negócio. Vendemos muito, muito mesmo. Só que era uma empresa voltada mais à venda direta, né? Existia a formação da rede, mas como você ganha muito mais na venda, as pessoas focavam mais na venda. E aqui, aí, assim, chegamos na Inclusive. Por que nós chegamos na Inclusive? Porque chegou um momento da nossa vida, eu sou muito mais novo que a Lê, ela vai fazer 55, eu tenho 54 anos, são quase 1 ano de diferença, eu sou bem mais novo. Então eu falei, eu quero qualidade de vida, né? Eu falo, o ano que vem eu faço 40 anos de trabalho. Comecei a trabalhar com 15 anos. Chega uma hora que você quer, não é só dinheiro que conta, conta a qualidade de vida que você vai ter. Eu brinco, eu falo, eu tenho mais tempo de retrovisor do que de para-brisa. Para quem é da Espanha, não sei se vai entender, né? Eu tenho mais passado do que futuro. Então eu preciso valorizar o tempo que me resta. Quando a Inclusive chegou, através de um casal de amigos nossos, eu olhei para o produto e falei, eu quero isso para mim. Pelo produto. Primeiro porque nós temos uma das coisas que nós temos em comum, eu e a Lê, é a paixão por viagens. Então, quando a gente entendeu que a gente ia poder viajar muito mais do que a gente já viaja, sempre viajou, aquilo foi incrível para mim. Aquilo foi música nos meus ouvidos. Eu falei, eu já comprei o produto. Este é um produto que eu não preciso convencer ninguém. 100% das pessoas gostam de viajar. Então, eu já tenho um produto validado. Eu falei, eu só preciso entender como vender esse produto dentro do segmento, dentro do sistema. Então, isso foi muito fácil. Fácil, entre aspas. A ideia de entrar na Inclusive foi muito simples. Claro que por nós termos a experiência de um outro modelo de negócios parecido, isso acabou causando um retardo no nosso processo de construção, porque a gente veio com alguns vícios da outra empresa. E a gente está tendo que limpar esses vícios para tentar encaixar o modelo da Inclusive dentro da nossa vida profissional. E assim, a gente está dentro da medida do possível, através da orientação de todos os líderes que a gente tem conseguido fazer esse trabalho. Claro que tem muito mais para construir. Mas eu acho que é importante frisar para todo mundo que se você não compra o produto
que você vende, dificilmente você vai ter sucesso. Ou seja, o produto, nós somos produto do produto. Então, eu preciso entender, gostar e acreditar que esse produto é real e é incrível. Nós temos o melhor produto do mundo, né? Que é o que todo mundo, a gente sempre fala, né? Se você tivesse muito dinheiro, como você gastaria o seu dinheiro? Todo mundo vai falar, eu ia viajar. Então, nós temos esse produto na mão. Então, para nós, isso foi muito fácil, muito fácil. A gente entende hoje que o sistema de marketing é um modelo escalonável, de velocidade, que pode trazer muito resultado mais rápido do que o mercado tradicional, do que o trabalho tradicional pode trazer. E como a gente já não tem muito tempo e eu não quero trabalhar até os 80 anos, então esse modelo de negócio é realmente incrível para que a gente possa alavancar os resultados. Nós temos buscado aqui na Incruzes nos encaixarmos dentro do negócio, dentro do sistema, entender a dinâmica e trabalhar cada vez com mais velocidade. Eu vou devolver para ler um pouquinho, para ela falar um pouquinho do nosso início aqui na Incruzes, né, de como a gente começou, de como foi o processo, e depois eu volto no bate-papo também. Vale. Vamos lá. Só voltando um pouquinho, quando a gente conheceu a antiga empresa, a gente entendeu o que era uma coisa que muita gente falavam aqui também, que é estar perto da fogueira. Isso a gente entendeu, porque no restaurante a gente passou muita dificuldade e a gente não tinha fogueira. A gente não tinha quem chegasse para nos inspirar, falar, vamos, faz assim, faz assado. Ó, não existia isso. E na antiga empresa nós sentimos esse fogo, o que é realmente estar perto das pessoas que o tempo inteiro estão motivadas. Ali a gente mudou nossa cabeça. A gente entendeu o que é a palavra alavancagem realmente e o que é estar sempre perto da fogueira. Tá sempre sendo motivado. A motivação é uma coisa muito complicada. A motivação, como dizem aí, é como banho. Realmente é essa frase. Tem que ter todos os dias. A gente voltou do México agora e tomara que os dias não passem para eu ficar com essa sensação por muito tempo. Eu não quero chegar a semana que vem e estar com isso apagado dentro de mim. Por isso eu já queria falar, deve ter outro treinamento logo. Então a gente aprendeu isso na antiga empresa. Quando a gente conheceu a Incruz, foi o que o Carlos falou, a gente veio talvez com essa mentalidade, essa chave virada, mas com os vícios e os aprendizados de lá. No nosso início, nós conhecemos a Incruz, fizemos a nossa primeira reunião com o João Reis, fizemos várias chamadas para realmente acreditar que esse era o nosso negócio. Logo de início, eu fiquei um pouco assustada, pensando, caramba, cruzeiro, eu tenho vários amigos que não ligam muito, mas depois a gente foi pensando, foi analisando, fizemos várias reuniões até falar, esse é o nosso negócio. Aí outra coisa que fizemos rápido, nós precisamos urgentemente fazer um cruzeiro. Quando eu estive no primeiro cruzeiro, eu falei, esquece tudo, esse é o meu negócio. Então, pode acontecer o que for, é aqui que eu vou ficar. Eu sei que muita gente aqui trabalha no part-time, né? Trabalha com outras coisas. Lá na outra empresa, a gente já tinha essa mentalidade de estar só com esse foco, só focar nesta empresa. Então, era 100% marketing de rede. Não existia a possibilidade de falar, eu vou fazer um a mais. A gente nunca teve um a mais. Nunca dei uma aula de personal para ganhar uma grana extra. Ele nunca deu nada. A gente sempre focou 100%. Não indico, claro, cada um tem o seu tempo lá são empresas diferentes. Quando a gente veio para cá, a gente focou e falou, é isso que eu quero, então nós vamos fazer 100% também.
Ah, será que vai dar? Não sei. Mas como eu disse no início, a gente é fora da caixa mesmo. Será que vai dar? Será que a gente vai passar aperto? Passar apuros? Mas tudo bem, vamos embora. Vamos passar junto. Uma coisinha, deixa eu só completar uma coisa, em cima do que ela falou. No México, a gente teve a oportunidade de conversar com o Jorge Torres, né? Por quase 2 horas sentados, e uma coisa que ele falou, em cima do que a Lei está falando aí, que é para a gente entender como são visões diferentes, né? Ele falou: em cruzes é um negócio que a gente tem que começar no paralelo. Eu não indico ninguém a começar fazendo em cruzes 100%. Quase Tenha tomamos uma uma renda bronca. primeiro, tenha uma renda para que você possa ter tranquilidade para iniciar em cruzes, até que em cruzes consiga te dar a renda necessária para você viver. Aí eu falei: Jorge, legal, só que nós somos um pouquinho mais para frente do que você está falando. Entendeu? Assim, se é para mergulhar, eu já mergulho no poço de cabeça e não sei o que tem, qual é a profundidade do poço. Ele deu risada e falou: ok, vamos para cima, né? Porque, mas é uma dica bacana, né? De quem é o cara que é o nosso premier. Então, assim, ele falou isso. Então, isso é uma coisa que, de repente, para quem está começando, pode ser uma diferença, porque você tem um, um respaldo financeiro com alguma coisa que você faça para poder fazer em tempo parcial, tá? Mas também, se você for louco que nem nós, entra de cabeça e vai para cima e faz acontecer e tá tudo certo, né? Não, cada um sabe de si. Falando um pouquinho do que ele está falando sobre o marketing em si, gente, eu queria falar sobre o sistema do marketing. Nada mais importante do que você ter pessoas que possam te auxiliar. O grande erro desse negócio é fazer esse negócio sozinho. Nada mais errado do que fazer esse negócio sozinho. Porque quando você tem certeza de que você está num caminho certo, vem alguém que está acima de você e fala: ó, essa direção está errada. Você errou 1 grau. 1 grau está errado. Só que 1 grau no início é muito pouco, mas se você pegar 1 grau e andar 100 quilômetros, você está muito distante daquele caminho que você deveria ir. Então, às vezes, um pequeno desvio muda completamente sua trajetória dentro do negócio. Então, é fundamental que alguém que já passou por aquele percurso que você está passando venha te dizer: não é por aqui. Realinha a tua bússola, porque você está fora do caminho. E isso o marketing te oferece. Isso o marketing oferece de graça. Se em qualquer outro negócio você precisa contratar um consultor, um cara que seja especializado no teu negócio para te dizer se você já está errado e muitas vezes não tem como corrigir. Aqui, se você está focado no sistema, se você está conectado à empresa, aos líderes e ao trabalho em si, você dificilmente desvia da rota. Porque qualquer desvio já tem alguém junto com você te corrigindo imediatamente. Então, a perda é muito pequena. A correção é muito rápida. Então, estar conectado ao sistema é fundamental. Então, não é só sobre energia, não é só sobre estar animado, né, ou ligado. Isso é fundamental, claro que sim, mas é fundamental entender que a empresa só se tornou a empresa que é, e hoje somos o 12ª empresa de serviços do mundo, porque ela tem um sistema, ela tem um método. E isso é falado nos eventos. Nós temos o mesmo produto, nós temos a mesma ferramenta, nós temos os mesmos líderes, nós temos o mesmo navio, o mesmo produto, e por que uns têm sucesso e outros não têm. Então, é mais sobre nós do que sobre a empresa. Muito 100% cada indivíduo do que a empresa. Então, se a gente consegue organizar isso, fica muito mais fácil. Estar conectado aos eventos, já a linha ascendente, ao trabalho, é muito mais sobre o bastidor do que sobre o evento. Eu vou até deixar a Lê falar um pouquinho disso, porque a gente já foi em tanto evento na vida, né, nesses 10 anos de outra empresa,
eu tinha eventos semanalmente. Eu fazia eventos grandes, mas poucas vezes o próprio evento nos acrescentou muita coisa. Porque você acaba escutando o tempo inteiro a mesma coisa. O que você escuta são histórias diferentes de pessoas diferentes que construíram seu resultado. Mas as pessoas, teoricamente, vão replicar o mesmo conteúdo. Afinal de contas, o grande segredo do nosso negócio é duplicar, né? É ser ensinável. Então, é ser um papagaio, repetir, 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 repetir. Só que quando você encontra as pessoas nos bastidores, na hora do café, na hora do almoço, na hora de dormir, e bate um papo, aí isso é enriquecedor. Isso deveria ser mais caro do que o próprio convite do evento. Porque é nesse momento em que você encontra as respostas que você não tinha. Não é no evento, é no bate-papo, é realmente no bastidor. É no WhatsApp com alguém, na conversa do cafezinho, do hotel. Isso não tem preço. Então, estar ali é fundamental para que você tenha essas respostas. A Lê vai falar um pouquinho de todo o evento, né, do México, como foi. Eu E vou o que... só voltar um pouquinho, que eu acho que as pessoas gostariam de entender como quando a gente entrou na Inclus, a gente ganhou várias premiações. E todo mundo, nossa, caramba, o que aconteceu? Quem é esse casal que está surgindo aí e tal? Quando a gente entrou, entramos com um pouco desse aprendizado, já com uma lista pronta. Então, já o primeiro contato sempre quem é? Minha mãe. É o mais próximo, vem. E ela só fala, tá bom, passa o cartão. É fácil isso. E a gente tinha uma equipe descontente na outra empresa. Então, a gente veio convidando as pessoas da outra empresa. Muita gente entrou, a gente já conseguiu formar aí uma profundidade. E assim, em 12 dias, a gente conseguiu fechar o diretor de marketing, e aí ganhamos lá uma câmera que eu amo, da Alba, um summit em Algarve, e valeu muito também todo o treinamento que a gente fez com o João e a energia que ele botou para a gente ir para Portugal. Em outubro, nós entramos no meio de agosto, em outubro ele falava deste evento, que ia estar o CEO, e a gente não estava entendendo muita coisa. A gente estava entendendo pouco, mas ele falava, vocês têm que estar aqui. Eu falava, João, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho como. Então, a gente sempre, para tudo, não tenho dinheiro, vamos dar um jeito. Vamos dar um jeito e a gente vai. Por fim, a gente passou 25 dias em Portugal, e participamos do nosso primeiro evento nessa empresa. Ali a gente notou muitas diferenças. Muitas diferenças, são diferenças assim que a gente gostou muito. Não se fala tanto de dinheiro e se fala mais de estilo de vida. Isso a gente gostou demais. E quando a gente voltou para o Brasil, a gente já tinha aí essa equipe iniciando. Bom, falando do estar perto da fogueira, que é exatamente o que a gente foi fazer no México. A gente tem trabalhado com a Alba, que vocês sabem aí, é incrível. É uma mulher incrível, de visão, com muita experiência, não tem o que falar. E ela nos falou: vocês precisam estar nos eventos. A gente só tinha estado lá em Lisboa. Vocês precisam estar perto. Eu falei, Alba, mas Barcelona é o próximo, aí em julho, falei para ela. Olha só, em julho em Barcelona, mas aí a passagem vai ser muito cara. Eu vou para Barcelona, eu sei que eu vou querer passear um pouquinho, porque eu conheço meu marido também, a gente vai gastar mais do que deve. Aí ela falou, não, eu sei que eu sei que eu vou querer passear um pouquinho porque eu conheço meu marido. Entenderam, né? Legal. Aí, gente, é normal isso, tá? Esse casal é assim, é um bate-bola o tempo inteiro. A Alba falou, não, Ale, o próximo é o México. A passagem do México vai ser mais em conta. Faltava, eu acho que 20 dias, um mês. Eu falei, mas espera,
Naquele dia mesmo, a gente terminou uma reunião, eu já desliguei, já fui no meu e-mail, deixa eu achar um e-mail que eu recebi do convite do México, deixa eu ver direito quanto é. Abri, falei, tem convite, já vi quanto é. Aí falei, bom, agora vamos para a passagem. Procura, 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 2, 3, 4, 5 dias, vamos tentar achar uma passagem mais em conta. Compramos a passagem. Tudo Pera, bem. amor, peraí, peraí. Ah, A Alba não falou assim. Como ela fala, ela habla sem açúcar. e na açúcar, Sem vocês, açúcar. vocês têm que... Onde é, não, onde é o evento mais perto de vocês? Pô, no México. Então, tipo, se vira. Aí a gente falou, entendemos. Entendemos. Ponto. Onde é o mais perto? É no México? Ok. Aí aconteceu isso que a Ale está falando. Nós adoramos isso, nós adoramos trabalhar na pressão. Nós adoramos o sem açúcar mesmo. É na pressão que a coisa funciona. E compramos passagem, tudo bem. E tinha uma conexão no Panamá de 10 horas, mas nós fomos e ainda conseguimos curtir até a conexão no Panamá de 10 horas. Até isso a gente conseguiu curtir. Bom, realmente é o que o Carlos falou de estar nos eventos, você escuta, óbvio que muita coisa que você escuta em todo treinamento, mas o mais importante desses eventos são os depoimentos, são as histórias de poder. A gente chamava de depoimento na antiga empresa e aqui vocês chamam de história de poder, que em cada história você pega um pouco, você se inspira. Vocês sabem também, acho que ela está por aí. A nossa menina trabalha com a gente, a Maitê, nossa filha, tem 24 anos e entrou na Inclusive faz 2 meses. E lá no México, começou na sexta-feira o evento, no sábado foram as formações das pessoas mais jovens. Eu falo Tá assim, aí, ó. eu falo assim que é da molecada. Então, começou do regional para cima. Então, nós tivemos lá umas 3, 4 formações de regional de pessoas com 24, 25, 26 anos. Que você escuta aquilo e fala, a pessoa para estar aqui precisa realmente ser fora da caixa. Eu escutei de vários meninos que falam, eu saio de casa e eu só volto para casa se eu tiver 50 contatos. Senão eu não volto. E em todas as apresentações, eu fui conversar com cada um, contei até da Maitê, com 24 anos, trabalhando no Brasil, e sempre falava, me dá uma dica do trabalho para ela e para nós. E aí eles falavam, eu gravava um áudio e enviava para ela. Teve uma formação de uma mulher, né? Amanda, esqueci o sobrenome dela. Escusa, amor. Escusa. Nova também, acho que ela tem por volta de 26 anos. Isso mesmo, Scorza. Tem por volta de 26 anos. Gostei. Depois eu fui conversar com ela e ela falava: não pensa no agora. Eu tenho o áudio dela e escuto sempre. Não pensa no agora. Imagina, fala para sua filha se imaginar com 30 anos, sendo aí, vamos falar de regional, nacional. Quem no Brasil, com a idade dela, com 30, que amiga dela, com 30 anos, vai estar ganhando o que ela está ganhando? Então não pensa, só caminha. Falei, porque ela tem, né, um trabalho paralelo e tal, fala para ela ir caminhando. Muitos falaram, o trabalho começa quando a sua lista de contato termina. E nós, na outra empresa, estávamos acostumados a trabalhar com a lista de contato quente, a lista de contato morno, ou até uma lista de contato de pessoas que você conhecia. E aqui a gente está aprendendo, um pouco na marra, a gente está fazendo isso, forçado, mas estamos aprendendo a fazer contato com pessoas pela internet, fazer contatos pela rede social. Era uma coisa que na nossa cabeça não existia. Então, todas as pessoas lá falaram muito disso, principalmente os mais jovens. Então, a cada formação, você tira. Eu voltei, Alba, com um caderno lotado. Lotado. Eu ia escrevendo bem rápido, que só eu entendo, vim e passei tudo a limpo.
Tem muito aprendizado no evento. E aí, no primeiro dia, na sexta-feira, iniciou o evento às 3 da tarde e finalizou às 8 da noite. Às 8 da noite eu só falava obrigada, Alba, obrigada, Alba, obrigada, Alba, pela bronca. Porque é perto dos grandes que você se inspira. Quando a gente chegou, na verdade, no avião, a gente já veio com muitas ideias. No evento era anotando informação, passava para o fundo a ideia que a gente teve. Aí o Carlos virava para mim e falava: anota isso, anota essa estratégia, anota o que é isso que a gente vai fazer, anota essa pessoa. Então, quando a gente voltou no avião, a gente voltou, vamos, esse mês nós vamos bater a meta que a gente deseja e vamos cumprir o prometido até o final do ano. Até o final do ano nós vamos cumprir o que nós prometemos na frente do Jorge Torres. Ai, meu Deus do céu, senhor Carlos Ronque, você vai ter que cumprir essa meta comigo. Não tem nada a ver com isso. Você foi lá e falou. E nos eventos você tem a oportunidade, como o Carlos disse, de ir nos cafés, de ir no almoço, sempre conversar com alguém. E uma coisa que eu fiz quando nós tomamos aí essa iniciativa de bater no México, quando eu olhei os convites, e tinha um convite mais barato e um convite um pouco mais caro, que tinha almoço. Aí eu pensei, bom, se o convite é mais caro um pouquinho, eu vou ficar mais à frente e eu vou participar do almoço perto dos grandes. Então é esse convite que a gente vai. Por isso a gente teve também a oportunidade de falar com tanta gente nos cafezinhos, que era só para o convite premium, o almoço. A gente teve a oportunidade de conhecer pessoas que têm a mesma mentalidade que a gente. Então, não foi só a ir. A gente foi, dias antes a gente foi, tentou fazer muitos contatos lá. Tive algumas dificuldades, porque aqui com o Instagram eu consigo mais resultado, mas eu consegui fazer 300 contatos lá e fui tentando conversar com as pessoas. Lá elas são um pouco mais fechadas, ok, tudo é aprendizado. Então a gente chegou um pouco antes para fazer esse trabalho. E quando a gente tem a iniciativa, tem iniciativa para tudo. Na outra empresa, o Carlos, vocês vão conhecer um pouco mais, ele é muito cara de pau. Ele é muito cara de pau. E na antiga empresa, ele chegava no presidente, pegava no braço e falava: eu quero falar com o senhor. Então, se o presidente estivesse saindo com o carro, ele saía correndo, pulava um portão para pegar o presidente na janela e falar: eu preciso falar com o senhor. Aí lá eu falei: eu quero ver essa vontade que você teve na outra empresa aqui. Aqui, eu quero ver a mesma coisa que você fez lá, aqui ele. Ok. Levantou e foi lá no braço do Jorge Torres. Lembra de mim? E ele respondeu: claro que sim, lembro de vocês em Lisboa. Essa é a importância de estar nos eventos. Se você não tivesse... Só para avisar, ela ameaçou fazer greve, por isso que eu fui correndo atrás do Jorge todo. Exatamente. Se você não está nos eventos, você não tem essa oportunidade. Ele não ia lembrar da gente. Ele ia falar: muito prazer, quem são vocês? Ele falou: claro que eu lembro de vocês, vocês estavam em Lisboa. Aí o Carlos falou: eu quero conversar com você, 10 minutos. 10 minutos, eu prometo não te atrapalhar muito. Ele falou: sem problema nenhum. Perguntou: qual é o ingresso de vocês? Porque a gente tem mais possibilidade, mais tempo de ficar junto. É com almoço. Aí ele falou: então a gente almoça junto. No dia seguinte, que era o dia do almoço, no sábado, muita gente, muita confusão, e a gente acabou sentando com outras pessoas, mas ele passou pela mesa. Gente, que liderança a gente tem. Ele passou pela mesa e falou: Carlos, eu não esqueci de você. Vamos almoçar e depois a gente se reúne. Nesse tempo que a gente teve aí, sentamos numa mesa, tomamos um café e durou 1h30 de experiência com o cara. O cara, ele mostrou números pra gente. Então, isso deixa a gente maluco. Quando a gente chegou no Brasil, eu conversei com o João e ele fez assim: quem é essa Lê? Essa Lê eu não conhecia. Então,
essa fogueira que a gente fala. Toca aí, amore. Não, acho que ela está resumindo bastante o que a gente viveu lá. E uma outra coisa que eu quero frisar. Coloca no chat aí quem tem na sua lista de contatos a maioria das pessoas que não aceitou o convite para fazer em Cruzes. Se na sua lista de contatos a maioria disse não para você. Normal, natural. Quando a gente vai para os eventos, quando a gente viaja, nós temos um monte de amigos que nos ligaram, mandaram mensagem, mandaram WhatsApp falando: caramba, acompanhei, a nossa vida não é novela, mas as pessoas acompanham. Claro. Então, todo mundo, caramba, em março estavam em Miami, estavam no Caribe, agora estão no México, passaram pelo Panamá. Vamos marcar uma pizza, um café para vocês contarem as novidades da viagem. Então, o tempo inteiro as pessoas estão acompanhando. E quando, na verdade, o que elas querem é viver o que você vive. Elas só não têm coragem de dar um passo adiante. Então, as viagens, acompanhar o trabalho, ir para os eventos, estar sempre nos eventos, presencial, é movimentar a sua vida e fazer com que as pessoas queiram viver o estilo de vida que você está vivendo. Porque o que a gente vende aqui, na verdade, não é navio, é estilo de vida, né? Isso é sempre falado o tempo inteiro. O cruzeiro é o meio pelo qual nós vivemos um estilo de vida diferente. Podia ser trem, podia ser bicicleta, não importa. No caso, é o navio como produto, mas o final é o estilo de vida, é a liberdade, é a viagem. Então, muita gente tem nos procurado para falar: quero saber da viagem. A gente chegou na academia hoje, todo mundo, caramba, voltaram, os turistas voltaram. Como é que foi? Gente que, nem tinha falado que eu ia viajar, falou: caramba, como é que estava no Panamá? Falei: tipo, como assim? Como é que você sabe que tu não estava no Panamá? Então, todo mundo está acompanhando. E isso faz com que a gente marque uma pizza, marque um café para falar do negócio. Eu estou viajando por causa desse negócio. E se não for pelo negócio, gente, para convidá-los para serem membros do clube. Essa é a grande sacada. É muito mais fácil você transformar um membro em sócio do que você trazer um sócio direto. Essa talvez tenha sido a maior dica que o Jorge Torres nos deu. Amore, deixa eu falar aqui uma coisa, aí eu vou já me interrompeu. Falei 8 segundos, já fui cortado. Eu vou finalizar minha parte e você finaliza aí, porque faltam 10 minutos para a gente entrar na formação do Mastermind. Então, para falar para vocês como a gente voltou bem pilhado, a gente já está vendo passagem para Barcelona, que era uma coisa que não estava na nossa cabeça. Lembram que eu contei quando a Alba falou: vocês têm que estar no evento? E eu falei: Alba, imagina, Barcelona não dá, é cara a passagem. Aí fomos para o México, então a gente ia fazer só o México, mas agora a gente vai fazer de tudo para ir para Barcelona. E setembro a gente está na Sérvia. A gente já está pensando em ir para Barcelona e ficar até setembro na Sérvia, porque senão vai ter que pagar a passagem de volta, então é melhor ficar por lá. Então, gente, o que eu tenho para dizer para vocês é: tem calor no lugar, tem conversa, tem pessoas falando sobre aquele assunto, sobre o nosso trabalho, tem pessoas que estão motivadas porque estão bem, que montaram uma equipe imensa. Elas têm muito para contar, elas têm muito para falar. Uma só dica, uma coisinha que você pega e pode mudar toda a história. Ah, detalhe, tem mais uma coisa. Nós estamos aí trabalhando em casal, mas, gente, eu tenho uma novidade. Carlos vai ser o meu direto. Vocês vão ver por aí Carlos entrando com o meu direto. Olha, eu vou entrar em outra rede, vou ser seu concorrente. Finaliza, meu amor, faltam 6 minutos. Além de esposa, ela vai ser minha... A gente chamava de mãe empresária na outra, ela vai ser minha upline. Olha, você vai ver o trabalho que eu vou dar para você. Minha patrocinadora vai ser minha patrocinadora, só para te avisar, tá? Sem açúcar eu vou falar com você. Patrocinadora. Deixa comigo. Vai ficar sem dormir.
Isso foi uma outra dica do Jorge Torres, tá? Casal tem que ter 2 códigos. E isso foi uma outra chave mental que ele quebrou, nossa aí, para que a gente pudesse tomar essa decisão. Nenhum negócio é fácil, nada é fácil, mas a gente pode fazer com que fique menos difícil. Só depende de nós. E aí vai uma chamada para todo mundo, que eu acho que é para os brasileiros. Nós precisamos nos unir mais. Nós precisamos fazer com que o clube fique conhecido no Brasil. Nós precisamos fazer eventos grandes, presenciais. Nós precisamos movimentar esse clube, porque vai respingar para todo mundo. Não é se preocupar se vai entrar comigo, se vai entrar com a Estrela, se vai entrar com a Joyce, se vai entrar com o Rodrigo, não importa. Vai entrar gente para o Brasil. Sabe por quê, gente? Porque os caras, o mundo inteiro está de olho na gente. A Incruzes é que nem a Amazônia, todo mundo quer a riqueza daqui. Entende? Tem peruano, tem chileno fazendo aula de português. E eu falei para os caras, fica na sua aí que o Brasil é nosso. Para lá você não vai. Já dei na lata dele. Falei, aqui não, mano. Aqui é outra pegada. Aqui é PCC, Comando Vermelho. Aqui não dá. Você não vem para cá. Entendeu? Não vem. Então, nós precisamos ir para cima, gente. Nós temos o Brasil inteiro. A gente precisa se unir, precisa fazer evento presencial. Jorge Torres falou o seguinte, não existe negócio sem evento presencial. Não importa se tem uma pessoa, se tem 2, se tem 1.000. Iniciem, porque se vocês não começarem pequenos, vocês nunca serão grandes. Exato. Então, temos que começar. Então, a gente está aberto aqui, a quem tiver aqui no Brasil, a gente começar a fazer os eventos para fazer a divulgação do clube. Não é da rede, é do clube, da empresa. Isso aqui, a Incruzes tem que ficar tão conhecida no Brasil que todo mundo vai querer viajar com a Incruzes. E se a gente tem 100 milhões de pessoas para viajar aqui no Brasil, você imagina o que vai sobrar para cada um de nós. A gente vai querer distribuir gente para os outros que a gente vai conseguir cuidar. Né? Então, é muito. Nós temos um país continental. Nós precisamos... eu preciso expulsar o João daqui, tem que voltar para Portugal, cuidar lá dos portugueses, das caravelas. Cuidar do Brasil aqui, cara. Vamos para cima. Ele vai cuidar de nós lá em Portugal. E vamos embora. Vamos embora porque esse país é incrível. Nós temos um grande potencial aqui. Nós temos um povo trabalhador que busca oportunidade. Basta a gente ter capacidade de vender nosso negócio, de vender nosso produto e nos unirmos. É isso. Obrigada. Espero que a gente tenha contribuído com alguma coisa para vocês e vamos que vamos. Obrigada, gente. A gente se encontra aí no próximo Zoom, né? Daqui 5 minutinhos. Obrigada por vocês estarem aqui. Espero que tenha ajudado alguma coisa, que a nossa história inspire vocês. Tá bom? 1000 beijos. Beijo até. Tchau, João, boneca. Tchau, boneca. Want no smoke with me? Okay. Then turn this motherfucker up 800 degrees. Whole team eat chefs cause she's a treat. Ooh, she's so bougie, bon appetit. I'm a savage, had a 2